Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Nós estamos pregando uma série de mensagens que fala acerca do chamamento dos cristãos, da chamada do Senhor Jesus. Chamada essa a qual boa parte de nós, ou todos nós, um dia demos resposta positiva. E essa resposta positiva, embora tenha saído das bocas daqueles escolhidos do Senhor, ela só foi possível porque o milagre de Deus, operando em nós o amolecimento de coração, uma capacitação nos ouvidos para que pudéssemos ouvir essa palavra, um amolecimento, como a própria palavra diz, o arrancar do nosso peito um coração de pedra que nós tínhamos, para que o Senhor então colocasse no lugar um coração de carne, ou seja, macio, para que a semente do Evangelho, quando nascesse, frutificasse para toda boa obra segundo a vontade do Senhor. Nós, os que respondemos positivamente ao Senhor, não respondemos por nossa própria conta. Evidentemente, o Senhor operou esse milagre em nós. É por causa disso que nós vivemos os nossos dias em ações de graças ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, a terceira mensagem dessa série, essa mensagem de hoje, baseado nesse texto, mas eu gostaria de citar isso, poderiam ser outros inúmeros textos do Novo Testamento. Há uma porção de outros textos que serviriam maravilhosamente bem para essa ministração de hoje. Mas o Senhor colocou essa daqui no meu coração já há um bom tempo, e a gente vem preparando ela, e eu considero que ela seja bastante útil. Tem como título o motivo do nosso chamado. E o versículo 21, que a gente vai passar por ele já, diz, olha, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Olha que interessante, né? Para isto mesmo vocês foram chamados. E durante a ministração nós vamos ver que isso mesmo, o que seja isso mesmo ao qual o apóstolo Pedro estaria se referindo aí no versículo 21. Nós vamos ler a perícope toda, o versículo 18 até o 25, para poder nos situar, mas o miolo, a parte central da mensagem para nós, está nesse versículo 21 aí. Mas vamos ler tudo, desde o 18. Podemos ler? Amém? Diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano algum em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. O apóstolo Pedro está mencionando alguns entes da sociedade daqueles dias
O capítulo 3 vai começar falando das mulheres, no versículo 7 do capítulo 3 falando dos maridos, no versículo 8 do capítulo 3 finalmente a todo mundo. Então ele envolve alguns entes da sociedade, os servos ou escravos, ou funcionários, trabalhadores, empregados, se você assim preferir, porque nos nossos dias não existe mais a figura do servo, do escravo, embora, pelo menos, não deveria, né? Mas tem alguns que parece que ainda trabalham nesse regime. Ele começa com os servos, passa pelos maridos, fala nas esposas, e depois de finalmente todo mundo, ou seja, estimulando todas essas pessoas à prática do amor fraternal, do amor de uns para com os outros, o literalmente amar ao próximo, de preferência, né? Indispensável até, amando ao próximo como a ti mesmo. Amém? Mas eu separo apenas essa parte. Toda a epístola serviria para essa mensagem, mas vamos nos concentrar nisso daqui. Ele usa primeiro o exemplo dos servos e conclama esses servos a serem obedientes aos seus senhores em tudo, com temor. Quando ele cita esse temor, ele não está fazendo uma menção ao temor que o servo tinha do seu senhor. O temor, o medo que o escravo tinha de seu dono. Não é desse tipo de temor que ele está falando. Essa referência, esse temor ao qual ele se refere aqui é o temor a Deus. Até porque se o servo faz as coisas muito bem feitas por temor ao seu senhor, ele fará essas coisas enquanto os olhos do senhor estão em cima dele. Enquanto os olhos do patrão, enquanto os olhos do teu chefe estiver sobre você, você está fazendo as coisas direitinho. A hora que o chefe vira as costas, aí começa o festival de nó cego. Todos nós sabemos bem o que é isso, todos nós trabalhamos em algum lugar, temos colegas, temos chefes, temos superiores, temos patrões, e a gente sabe como a coisa funciona. Tem gente que na presença do chefe é um trator. Quando o chefe vira as costas, o cara não dá uma bicicleta. É ou não é? E o Senhor está conclamando essa categoria de gente para que sejam obedientes a eles em qualquer situação, no temor do Senhor. É indispensável que você esteja desempenhando as suas funções, cumprindo com as suas obrigações, independente se os olhos do patrão estiverem sobre você ou não, mas na consciência de que o que você está fazendo está sendo vigiado pelo próprio Deus. Afinal de contas, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e não há nada em oculto que não seja revelado e não existe nada que você faça que Deus não esteja vendo. Eu até aproveito para dar um conselho para você que dá uns nó lá no trabalho, dá uma empurrada com a barriga. Deus está vendo, viu? O chefe, o patrão, não estão vendo não, mas Deus está. Como a época e a cultura de época faziam a menção à relação entre senhor e escravo, o Pedro cita, evidentemente, o que era costumeiro naquele tempo, que era a punição com castigos, com peia mesmo, com taca. O senhor do escravo, ele, dependendo do desempenho do escravo, ele punia aquele pobre coitado com taca. E às vezes até com a morte. Guardadas essas proporções, que para nós hoje são complicadas de fazer a assimilação, né? A maior crueldade que um patrão pode te fazer hoje é te demitir, né? Mas te bater ele não vai. Quer dizer, eu não sei quem é ele e também não sei o tamanho da tua raiva que tu fez, mas pelo menos eu sei que se ele te bater, você pode processar ele. Amém? Você não vai apanhar igual os escravos apanhavam naquele tempo, não.
Então Pedro faz uma lembrança: olha, seja obediente a esses seus patrões com todo temor, não somente se ele for cordial, se ele for bom, mas também se ele for mau. Pouco importa. Existe uma obrigação para os servos de Deus. E aqui agora, a nossa menção não é apenas a questão senhor escravo, patrão empregado, chefe subordinado, mas é uma questão que diz respeito a tudo quanto nós desempenharmos, seja feito com todo o capricho. Meus amados, a palavra que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ela se estende para condenar qualquer tipo de relaxo, independente da obra que se esteja fazendo. Dona de casa está fazendo um rango lá para a família, capricha. De qualquer jeito, vão chegar tudo com fome mesmo, o que fizer aí eles comem. Ficou meio sem sal, eles botam mais depois. Está meio salgado, joga uma rodela de tomate em cima. Não é assim. Aí levantar uma parede, está meio torto aqui, corrige no reboco. Mas que negócio é esse, rapaz? Haja material. Vai dirigir, o carro é alheio, sai dando tranco de todo tamanho, quebrando de qualquer jeito. Gente, tudo quanto nós fizermos precisa testemunhar do capricho que nós temos, pelo temor de Deus que há em nosso coração, para fazer todas as coisas com todo capricho. Ainda que alguém te diga que nada, mas ninguém está vendo. Não, como ninguém está vendo? Deus está vendo. E eu temo a Deus. E Ele determina que eu faça tudo bem feito, com capricho, com boa vontade. Ele continua isso no verso 19, porque isto é agradável a Deus. Olha só, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, olha o detalhe, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Amados, sofrer é ruim. Ninguém gosta de sofrer. Quer dizer, tem uns doentes aí, uns tais de masoquistas, mas esquece esse povo aí. Vamos comentar isso. Vamos falar de gente normal. O ser humano normal não gosta de sofrer. Eu não gosto. Eu sei que você também não gosta. E quando existe um motivo para a gente estar sofrendo, o sofrimento já é ruim. Já perturba, não é? Agora imagine quão rabugento na nossa vida é um sofrimento sem motivo. Você não fez nada de errado, você não fez mal a ninguém e ainda assim um sofrimento está vindo. Um sofrimento injusto, o sofrer injustamente, seja lá por qual motivo for, não interessa. Um sofrimento está lhe abatendo, está vindo sobre a sua vida sem que você tenha feito nada para que aquilo aparecesse. Pelo contrário, você tem procedido bem, procedido corretamente, feito todas as coisas certinhas e ainda vem uma punição. Ainda vem uma palavra de agravo, uma depreciação. É ruim ou não é? Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto. Agora o problema, amados irmãos, não é a questão do sofrimento vir, não é a questão do motivo pelo qual ele vem ou o fato do sofrimento vir sem ter motivo nenhum. O grande problema é como nós reagimos para com ele. Qual a nossa reação? Por isso ele faz. Ele conclama o teu suportar essas tristezas, suportar a angústia, suportar a injustiça por motivo de consciência para com Deus. Olha, qualquer pessoa que apelaria, revidaria
agrediria, xingaria, tomaria vingança. É qualquer pessoa, menos eu. Eu sou um servo do Senhor e eu não vou me vingar, eu não vou retribuir o mal com o mal, eu não vou dizer nada de depreciativo diante dessa situação. Rapaz, mas deixa de ser besta, tu tá sofrendo, mas o sofrimento vai acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? E daí ele entra no verso 20. Ora, que glória há se, pecando e sendo castigado por isso, você suporta esse castigo com paciência. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você está passando por uma tribulação, e inclusive você está sendo paciente nela, mas ela tem motivo, que louvor há? Vocês conhecem o nosso trabalho, vocês sabem há quanto tempo nós lidamos com usuários de drogas, né, os viciados. Alguns deles nós vamos conversar lá no meio do tratamento, o cara tira ali uns meses recluso numa comunidade terapêutica para abandonar, para pelo menos se desintoxicar daquele vício. E é tão desanimador para mim quando eles se comunicam comigo, apresentando aqueles dias ali naquele tratamento como sendo uma punição pela qual ele esteja passando, por uma coisa errada que ele fez, ou seja, usar droga e fazer outras tantas coisas depois sob o domínio da droga. E ele então vai agir mais ou menos dessa maneira aqui. Ele está vendo alguma glória em estar recluso naquele lugar durante aquele tratamento. E eu, por vezes, tenho que adverti-lo exatamente com relação a isso aqui. E dizer, olha, rapaz, você não está sofrendo nada. Sofreu a tua família. E continua sofrendo, porque te ama. Não existe nenhum sofrimento ao qual você esteja sendo submetido por estar aqui fazendo esse tratamento. Você merecia coisa pior. Deus está sendo muito gracioso com você, porque primeiro, você não morreu. Segundo, você não está num presídio, você não está na cadeia. Terceiro, você se encontra no meio de homens, de pessoas aqui te abraçando e te amando em nome de Jesus, ministrando a palavra de Deus para você e te tratando com dignidade. Você não está sendo submetido a nenhum tipo de sofrimento. Eu preciso lembrar e dar choques de realidades neles para que eles entendam que tem gente em situação pior, lá na cadeia, e sem poder achar bom esses dias de tratamento, porque se lá ele está porque merece. Vocês estão entendendo, amados? E como nós temos crentes no Senhor Jesus vivendo situação semelhante? Nem usuário de droga é, nem viciado é, mas procedem mal, a punição pelo mau procedimento vem, e ele acha que há alguma glória em estar padecendo em virtude daquilo. Amados, nós somos chamados a resistir ao pecado. O Senhor tem nos dado do seu Espírito Santo e nos fortalecido, nos capacitado para isso. O homem sem Deus é um bruto. O homem sem o Espírito Santo, o pecado para ele é algo natural, é algo normal, ele não está nem aí, ele não sente nenhuma dor, ele não sente nenhum incômodo, mas não é o caso de vocês. O pecado lhes incomoda, lhe causa constrangimento, porque Deus já tem agido no teu coração. Então nós temos recebido da parte do Senhor poder para resistir ao pecado e não errar, e não cometer esses erros grosseiros. Ele continua no versículo 20, invertendo a situação. Se, entretanto, quando praticam o bem, olha só, praticando o bem e não o mal, vocês, então, são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Olha, a situação com a qual nós começamos.
Você não fez nada de errado. Você não fez nada de mal a ninguém. E eventualmente está sendo submetido a uma situação de constrangimento, de tristeza, de punição. E está passando por tudo isso com paciência. Não está negando o seu Deus. Você ainda abre a sua boca e dá glória a Deus, louva ao Senhor. Isso, a palavra está dizendo, é agradável a Deus. Deus se agrada nisso. Lembra-se da história de Jó? Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os amigos, só ficou a mulher rabugenta dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele responde sabiamente, temos recebido o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? Ele deu, ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E o final da história de Jó é um final feliz, é um final bonito, é um final de vitória. E se ele tivesse obedecido o conselho da mulher louca? Ah, Deus não me ama mesmo não, que Deus nem existe, Deus está olhando para mim coisa nenhuma. Ah, que Deus o quê? Certamente o final da história não seria o mesmo. Dito isto, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. É tão interessante no versículo 20, quando ele diz igualmente afligidos. Olha esse mundo no qual a gente vive. Independente de quem seja, as aflições não escolhem cara. Já reparou? O bom sofre, o ruim sofre também. O pobre sofre, o rico sofre também. Não fique pensando que a vida do rico é uma moleza, fica aí sonhando em enricar. Você vai arrumar mais preocupação para a vida. Igualmente sois afligidos. Mas pode passar pela aflição dando glória a Deus. Sem murmurar, sem blasfemar. Amados, esses anos servindo a Deus já me mostraram cada situação. Eu já vi crente de anos, dar uma voltinha lá na benzedeira, lá no salão de macumba, levar a camisa para benzer, para rezar. Ou em igrejas evangélicas que praticam tudo isso porque são terreiros de macumba do mesmo jeito. Dá uma disfarçada, mas não muda nada. Isso é o não suportar as aflições louvando a Deus. E evidentemente com atitudes que não serão agradáveis a Deus. Atitudes segundo as quais Deus não se agradará. E evidentemente o seu sofrimento será prolongado ou aumentado. Quando você deveria proceder com paciência, com zelo. A tribulação está grande, vamos orar mais. Vamos aumentar o período de oração. Vamos servir ao Senhor com mais vigor. Vamos glorificá-lo ainda mais. Vamos testemunhar ao mundo esse Deus maravilhoso que me dá paz para viver. É dessa maneira que você evangeliza o perdido. O camarada conhece a tua vida, ele sabe quem é você. Se ele não conhece todos os detalhes da sua vida, mas ele tem pelo menos uma ideia. E ele olha para o seu procedimento e diz, rapaz, esse cara é doido. Ele tinha todos os motivos da vida para viver infeliz, rabugento, pagando sapo para todo mundo. Não, o cara está gritando glória a Deus, está louvando a Deus, está sendo grato a Deus, está falando do amor de Deus para mim ainda. Tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa? Eu preciso descobrir. Ela vai descobrir o Jesus ao qual você serve e será um servo do Senhor também. Amém, amados?
Nós fomos chamados com um propósito específico. Embora existam muitos outros propósitos variados para uma pessoa aqui, outra acolá, propósitos específicos na vida de cada um, me perdoa, eu disse específico ou comum, não. Primeiro, um propósito geral, que é o apresentar Jesus ao mundo, seja por meio de ações, seja por meio de palavras, pelo conjunto das coisas que você faz. O mundo conhecerá Jesus por intermédio de você. Como você tem procedido, como você tem lidado com as desventuras da vida. Dependendo da resposta que você dá a tudo isso, você tanto pode chamar pessoas a Cristo, como você pode fazer com que Cristo para essas pessoas seja a figura mais repugnante que se possa ter conhecimento. E aí, o que você vai fazer? As pessoas assistindo a tua vida vão conhecer um Jesus verdadeiro, cheio de graça, amor e misericórdia, ou um Jesus perverso que não está nem aí para ninguém? Você já pensou nessa responsabilidade? Já pensou no peso dessa responsabilidade? Pois pense. Pois para isso mesmo fostes chamados. Foi para isso que você foi chamado. Ou você achava que ele tinha te chamado só porque você é vascaíno ou flamenguista? Ou você acha que ele te chamou porque você é cantor? Ou que acha que ele te chamou porque você é bonito? Não, é porque eu sou muito feio e ele ficou com dó de mim. Ninguém gosta de mim. Deus olhou para aquele bichinho é tão feio que só eu vou gostar dele mesmo. Vem cá, meu bichinho. Não, amados. O propósito geral pelo qual você foi chamado foi para que o mundo tome conhecimento da existência desse Deus maravilhoso por intermédio de você, da tua vida. E se isso não estiver acontecendo, pelo amor de Deus, me perdoa. A declaração é muito dura, mas eu preciso falar. Se isso não estiver acontecendo, você não é um cristão. Me perdoe. Fique bravo comigo, não. Se isso não estiver acontecendo, você é um belo religioso. O que não quer dizer que você seja um cristão. Você é um bom seguidor de determinada seita, determinada religião, é membro de determinada igreja, mas um cristão você não é. Fiz questão de comentar que muitos outros textos serviriam para falar nesse motivo do nosso chamamento. Mas Deus colocou exatamente isso no meu coração, porque eu entendo que fale de modo mais incisivo ao seu coração também. Porque foi para isso que você foi chamado. Para que no momento em que qualquer louco, qualquer pessoa desse mundo abriria a boca e blasfemaria contra Deus, você, ao contrário, abre sua boca e glorifica o nome de Deus. Que qualquer pessoa tomaria vingança e agrediria violentamente ou com palavras a outro que eventualmente te faça mal, você, pelo contrário, abre a sua boca e abençoa. Deixa o cara louco, que o cara vai pensar o que eu tenho feito para essa criatura era para ele me agredir e me matar. O cara olha para mim e diz, Deus te abençoe. Estou orando por você. Olha, eu vou orar por você. Deus te abençoe. É dessa maneira que nós apresentamos o Senhor ao mundo. Olha o exemplo citado. Ainda no verso 21. Que é o centro de tudo que a gente está vendo. Pois também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Tudo
quanto o Senhor Jesus fez em carne aqui quando esteve entre nós, e tinha que ser feito em carne, porque se vem um anjo fazer, não servia. Se ele faz apenas como Deus, não servia. Ele veio para cumprir toda aquela lei que homem nenhum conseguiu cumprir, exatamente para que ficasse provado que era possível, mas a nossa pequenez humana, as nossas limitações carnais não permitiam. Ele veio e cumpriu no nosso lugar, porque a lei precisava ser cumprida. Suportou dores horríveis, humilhações terríveis, passou por aquela morte toda em benefício de nós. E tudo quanto ele fez, deixando para nós exemplo para ser seguido. Ah, pastor, não dou conta de fazer igual Jesus, não. Não, meu, igualzinho a ele, nem você e nem eu vai fazer nunca. Agora que nós vamos viver o resto dos nossos dias tentando imitá-lo e nos empenhando muito para isso, aí é fato. Fazendo o devido uso do Espírito Santo que ele nos deu, porque ele não é louco, ele não mandaria nós fazermos algo sem que para isso ele nos desse poder para fazer. Empoderados pelo Senhor para fazer as coisas que ele fez, estamos aqui glorificando a Deus. E glorificando aqui dentro dessas quatro paredes e glorificando todos os dias lá fora. E em casa, no comércio, no trabalho, andando na rua o tempo todo. O mundo toma conhecimento da existência do Senhor, do Salvador, por intermédio de você. Amém? Que Jesus você está apresentando ao mundo? Que Jesus você está apresentando por meio de suas atitudes e de tuas palavras? Verso 22. Porque alguém pode dizer, mas eu tenho motivo, porque me magoaram, me chatearam. Ah, é? Olha o exemplo de Jesus, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano algum na sua boca. O que você deduz e entende com muita facilidade que Jesus não fez nada de errado e Jesus não falou nada de errado. Nem das obras e nem das palavras pode tirar nada de errado. E ainda assim, padeceu horrores. Verso 23. Agora sendo pormenores. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Dá para você? Dá. Quando te insultam, o que você faz? É a tua! Vai tu! Hã? É ou não é? É tu que é. Quando te insultam, como é que você faz? Hein? Hoje é dia de ceia, ó. Que dia maravilhoso para você dar uma consertada na tua vida, hein? Dar uma renovada. A carroceria não tem mais jeito, né? Cada dia que passa vai se acabando mais, né? Mas dá uma renovada na alma, né? Que dia especial. Como Jesus foi insultado. Não tendo mais do que chamar Jesus, os religiosos chamaram ele de Beelzebu, o maioral dos demônios. E o que Jesus disse? Nadinha. O autor da vida, o Senhor do Universo, sendo chamado pelos religiosos do próprio povo que ele separou e instruiu segundo a palavra, sendo chamado de maioral dos demônios. O que ele disse? Nada. Seus próprios irmãos, não reconhecendo sua divindade, não reconhecendo ser ele o Messias, vendo os milagres na própria terra natal, na Galileia inteira, Cafarnaum, Nazaré,
Dizem para ele, ó, lugar de profeta não é aqui não, é lá em Jerusalém, vai para lá. A vizinhança, o que dizia quando via os milagres? O quê? Não, mas isso aí é Jesus, é o filho do carpinteiro. Os irmãos dele moram aqui, mas nós, as irmãs, tudo aqui, a gente tá aqui mesmo, não é nada, né? Não é Messias nada, rapaz, é profeta nada, é menino rei aqui, nosso mesmo. E Jesus responde com aquelas palavras que você já conhece. Nenhum profeta tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Os próprios irmãos de Jesus foram se converter depois da ressurreição. Tiago vira um dos líderes da igreja, tem a epístola aqui escrita por ele. Judas, tem uma pequena epístola escrita por ele também. E o que é que Jesus diz a seus irmãos? Nada. Cuidado, meu irmão, com o revide. Ah, mas eu não dou conta não, pastor. Oh, mas se eu não disser a última palavra, eu não durmo. Acaba me dar um coice, eu tenho que dar 2 nele. Se o caba disser a última palavra e for embora e não tiver jeito de eu dizer outra a ele, eita, pastor, eu passo mal. Não, tu tá enrolado mesmo, viu? Coisa não tá fácil pro teu lado, não. Recorra a Deus, busque o Senhor, ore a Deus e abandone esse costume absurdo. Porque se você vive verdadeiramente essa prática, você ainda não foi convertido a Cristo. É um bom religioso também, mas não é um cristão. Cristão é aquele que segue as pisadas do Cristo. Aquele que segue os exemplos que ele deu. Amém? E ainda, se quando insultado ele não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças. Porque tem isso também, né? Olha, rapaz, cuidado. Rapaz, o que tem de crente feiticeiro nesse mundo? Cuidado, rapaz, tá mexendo com crente, rapaz. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. É uma péssima interpretação de um texto que não serve para esse tipo de acusação e nem de ameaça, mas que pastores vagabundos usam e ensinam ao povo e o povo fica repetindo. Aí fica um duelo com um macumbeiro. O macumbeiro diz lá, cuidado que eu boto seu nome na boca de um cururu e costuro e você está enrolado, viu? E o crente, eu quero é ver, porque aqui vai em nome de Jeová. E vira aquela nhaca, macumbeiro de um lado, o crente mais macumbeiro ainda do outro, e Deus é que sabe onde essa ziquezira vai parar. O próprio Senhor Jesus, quando maltratado, não proferia ameaças. Quem é você para andar ameaçando os outros? E pior ainda, em nome de Jesus. Mexe comigo não, rapaz, eu sou crente. E daí? Pregaram o Nosso Senhor numa cruz. Imagine onde é que vão te pôr com essa valentia toda tua. E se quando insultado não revidava com insultos, se quando maltratado não fazia ameaças, o que é que ele fazia? Se entregava àquele que julga retamente, ou seja, a Deus. O Senhor fará justiça. E enquanto isso, qual é a minha obrigação? Orar pelo que me persegue, abençoar aquele que me amaldiçoa, aquele que me difama. Isso é procedimento cristão. Retribuir o mal com o bem e não com o mal. Retribuir o mal com o mal é o que o mundo faz. Você não foi chamado para fazer o que o mundo faz. Você foi chamado para confundir o mundo. Para deixar o mundo louco. Gente, é desse jeito. Nós fomos chamados para isso. Lembra do verso 21? Para isso mesmo fostes chamados. Para isso que você foi chamado. O verso 24. Lembra que o Senhor Jesus carregou em seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Amados, o pecado nos adoece.
Nós já nascemos, nós já chegamos aqui adoecidos pelo pecado. Nós não adoecemos depois, não. Já chegamos doentes. Esse vírus chamado pecado, quando papai coabitou com mamãe, já entrou em nós. Aquele ovinho lá no útero da mamãe, ó, já tinha pecado. Você nasceu aquela coisinha linda, fofinha, olha que bonitinho, para morder. Coisa mais linda. Já é um pecador. Somente o milagre do Senhor, as pisaduras, as chagas, os sofrimentos, as feridas que ele suportou, transformam essa natureza de um ser condenado pelo pecado em um justificado pela graça de Deus. Amém, amado? Então ele lembra, pelas feridas dele vocês foram sarados. Aquele velho vírus do pecado Jesus matou. Para com esses espirros, que você não está mais gripado. Para com essa tosse, você não tem mais essa tuberculose. Isso é só mania. Jesus te curou do maior dos males, o pecado. Amém? Porque vocês estavam desgarrados como ovelha, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Toda essa mensagem que nós pregamos aqui, amados, tem um centro, está no versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Para fazer tudo ao contrário do que o mundo faz. Para abençoar quando devia amaldiçoar. Para amar quando devia odiar. Para abraçar quando deveria agredir. Para servir quando deveria ignorar. Porque o mundo faria essas coisas, você não. Para perdoar quando for ofendido. Se essas coisas, por mais que sejam duras, são praticadas por você, glória a Deus. Você é um servo de Deus bem-sucedido. E na maioria das vezes é dureza mesmo, né, amado? A gente doido para torcer o pescoço do infeliz. Mas eu quero, Senhor, deixa eu dar uma matadinha nele, só um pouquinho. Deixa eu matar ele, só uns 2 minutinhos, Senhor. Não obstante, você vai dar água para ele com sede, comida para ele com fome, um agasalho para ele com frio, um ventilador aqui no Piauí, né? Aqui é melhor levar um ventilador do que um cobertor, não é? E de preferência paga o talão de luz dele lá, que ele até queria usar o ventilador, mas não está podendo, né? Porque é para isso que nós fomos chamados. Para isso você foi chamado. Se a tua vida cristã envolve isso, se isso faz parte do teu viver cristão, maravilha, querido. Você compreendeu a misericórdia do Senhor. Amém? Meditem. Meditem nessa palavra, amados. Tomem ela para a tua vida. Você foi chamado pelo Senhor não para ser mais uma cabecinha no meio de uma multidão perdida, andando cega, sem saber de onde saiu, nem por onde está passando, e muito menos para onde é que está indo. Você não, você tem um Senhor. Você segue um Senhor. Você sabe para onde Ele vai. Embora você não saiba o endereço, você não saiba o CEP, mas pela fé você confia nele. Para onde Ele vai, você está indo. O que Ele mandou fazer, você faz, independente de qualquer coisa. Toma isso para a tua vida, amado irmão. Toma isso para a tua vida, amada irmã. Em nome de Jesus. Você vai ter um peso infinitamente menor para carregar no lombo daqui para frente, se você compreender isso.